Vamos mergulhar hoje numa teoria fascinante sobre a ansiedade moderna que vem da obra do Dr. Augusto Cury. Ele traz uma perspectiva, olha, completamente nova para a gente entender por que nossas mentes parecem que nunca desligam. Isso soa familiar para alguém? Aquela sensação de que a mente da gente está sempre agitada, estressada, a gente tem pouquíssima paciência, fica irritado quando o computador demora para ligar ou, sei lá, angustiado quando não tem nada para fazer. É curioso, né? A gente vive na era do entretenimento e, ao mesmo tempo, na era do tédio. Pois é, a Organização Mundial da Saúde já mostra números super alarmantes sobre a depressão. Mas a obra do Cury, ela joga uma pergunta bem provocadora na mesa. E se o verdadeiro mal do nosso tempo for outra coisa? Algo mais sutil, talvez, mas que atinge muito mais gente. Ok, então vamos entender isso direito. O Dr. Cury apresenta o que ele chama de Síndrome do Pensamento Acelerado, a SPA. A ideia central é a seguinte: enquanto a depressão é um diagnóstico que a gente já conhece, a SPA seria uma condição que afeta a grande maioria das pessoas sem que elas nem percebam. Porque, olha, pensar é ótimo, claro, mas pensar demais, segundo ele, é uma verdadeira bomba contra a nossa saúde psíquica. E para a gente entender a SPA, primeiro a gente tem que dar um passo atrás e entender como a nossa mente funciona. A obra propõe uma metáfora muito poderosa. A mente é como um teatro, sabe? Com vários atores ali atuando nos bastidores. O primeiro ator desse teatro é o eu. Ele é o centro da nossa personalidade, a nossa capacidade de escolher, de decidir. O eu deveria ser o diretor do espetáculo, sabe? Aquele que comanda o roteiro. Só que, na maioria das vezes, ele acaba sendo só um espectador passivo do que está acontecendo na própria mente. Depois, a gente tem o gatilho da memória. Pensa num negócio rápido. É um fenômeno inconsciente que age em milésimos de segundo. Toda vez que a gente entra em contato com um estímulo, pode ser uma palavra, uma imagem, uma emoção, ele é acionado e abre na hora os arquivos certos na nossa memória. E o que são esses arquivos? São as chamadas janelas da memória. Imagina que cada janela dessas guarda centenas, milhares de informações que definem uma experiência, um sentimento, um conhecimento. É a partir delas, dessa base, que os nossos pensamentos são construídos. E é aqui que a teoria fica muito interessante, porque ela faz uma distinção crucial. Existem as janelas light, que guardam aqueles momentos de prazer, de serenidade, de superação, mas também existem as janelas killer, ou assassinas mesmo, que guardam os traumas, os medos, a tensão. E o perigo é gigante, porque quando uma janela killer é aberta, ela pode simplesmente bloquear o acesso a milhares de outras janelas. Ela aprisiona o eu e impede a gente de dar respostas inteligentes. E por último, tem o autofluxo. O Dr. Cury descreve ele como uma espécie de copiloto da mente. Ele fica varrendo a memória de forma aleatória, produzindo um fluxo sem parar de pensamentos, de ideias, de fantasias. Isso é essencial para a criatividade, claro, mas quando esse autofluxo se fixa numa janela killer, aí ele vira, nas palavras do autor, o terrorista a bordo. É ele que produz aquele sofrimento por antecipação. Ok, mas como é que todos esses atores internos aparecem na prática, no nosso dia a dia? Bom, eles se manifestam como sintomas bem concretos de uma mente que está simplesmente sobrecarregada. E a dimensão disso, segundo a obra, é impressionante. A SPA provavelmente atinge mais de 80% das pessoas, de todas as idades, viu? De alunos a professores, de intelectuais a pessoas mais simples. É um alerta, né, de que a gente está adoecendo coletivamente. E os sintomas, olha, são muito fáceis de reconhecer. Sabe aquilo de acordar já com a sensação de cansaço? É porque a mente não para nem durante o sono. Esquecer coisas que acabaram de acontecer. Sentir aquela impaciência constante. Sofrer por problemas que nem existem ainda. Uma insatisfação que parece que nunca passa. E até sintomas físicos, viu? Dores de cabeça, dores musculares. E aqui tem um ponto que é fundamental. Ter SPA não é sinal de fragilidade ou falta de inteligência. Muito pelo contrário. Muitas vezes afeta justamente as pessoas mais dedicadas. O problema é a falta de ferramentas, de habilidade para gerenciar esse fluxo todo de pensamentos e para proteger a própria emoção. Mas espera aí, por que isso está acontecendo agora e de forma tão geral? A análise aponta para fora, aponta para a sociedade em que a gente vive. Esse problema interno tem causas externas muito claras. A causa principal é uma palavra: excesso. É excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, o uso exagerado de celular, de computador, tudo isso satura nossa memória.
superestimula a construção de pensamentos e acaba transformando a gente em verdadeiras máquinas de pensar sem botão de desligar. E isso nos leva a uma das afirmações mais fortes da obra, que é a de que nós estamos literalmente destruindo a infância. O excesso de estímulos, de brinquedos, de atividades, de informações desde muito cedo estaria gerando um tipo de trabalho intelectual escravo para as crianças. Para a gente ter uma ideia da escala disso, uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que um imperador tinha na Roma antiga. Pensa nisso. Diante de uma avalanche dessas, como é que a gente evita que as mentes dos mais jovens se tornem agitadas, desconcentradas, impulsivas? É uma pergunta difícil. Ok. Diante desse cenário todo, a grande questão é: como a gente retoma o controle? A proposta aqui é uma jornada para se tornar o diretor da própria mente, em vez de continuar sendo só um espectador passivo. O primeiro passo é reconhecer o problema. O nosso eu precisa sair da plateia e assumir o controle no palco. O segundo passo é começar de forma ativa a gerenciar os pensamentos. O que isso quer dizer? Significa duvidar daquelas ideias perturbadoras, criticar as crenças falsas e decidir, de forma estratégica, para onde a gente quer direcionar a nossa atenção. E no fim das contas, fica uma reflexão muito poderosa. Dirigir a mente humana é mais complexo do que dirigir a maior empresa do mundo. Exige ferramenta, exige treinamento e, acima de tudo, exige a decisão de assumir o papel principal na própria história. E assim, a proposta da obra é um convite para uma autoavaliação. No grande teatro da nossa mente, qual papel a gente está desempenhando? Somos o diretor que define o roteiro ou somos apenas um espectador assistindo a um espetáculo que parece completamente fora de controle? É uma pergunta que, olha, talvez valha muito a pena responder.